Fala galera, tudo bem? A Euro chegou ao fim, a Itália foi campeã do continente e eu recebi um material muito interessante. Vocês sabem que eu adoro esses relatórios técnicos, táticos que são feitos por diferentes lugares, né? Pode ser da própria UEFA, já publiquei aqui relatório técnico da Champions, por exemplo, tentando captar alguns dos tópicos mais interessantes. E eu recebi do Instat, que é uma plataforma de análise de desempenho, um software também de base de jogos e tudo, uma análise, duas na verdade. Uma que é um compilado estatístico de análise da Euro, então são 37 páginas de estatística, e um outro que é um arquivo falando sobre tendências táticas da Euro. Eu acho que tem algum material legal para a gente mostrar aqui, para a gente usar aqui no canal. Muitos dos tópicos específicos foram abordados ao longo dos vários vídeos que eu fiz aqui dentro da Euro, de análise dos jogos, de balanço de cada período, cada fase também. Então bastante coisa que já foi abordada até de uma forma mais específica, falando sobre esses tópicos dentro das equipes, nas seleções, cada momento da Euro. Mas acho que como um apanhado geral sempre é interessante. Fazendo sempre uma ressalva, né? É muito comum, tradicionalmente, olhar para as competições grandes, para a Copa do Mundo, para a Euro, e tentar buscar a resposta para a pergunta, o que teve de novo nessa competição, o que as seleções apresentaram. E eu sempre faço essa ressalva, no futebol atual, é quase impossível que algo novo seja apresentado num grande torneio, porque o grande laboratório, ou onde o futebol se modifica numa velocidade muito grande, é no ambiente de semana após semana dos clubes. Então, a seleção ela tende a mostrar ou reforçar algumas das tendências já existentes, porque ela nada mais é do que o reflexo de tudo que vai acontecendo. Então, há décadas, a Copa do Mundo até poderia ser um momento de unir, de botar frente a frente tendências que surgiam em diferentes partes do mundo. Hoje, o fluxo de informação, de influências, é muito grande. Então essas coisas vão, dentro de uma mesma temporada, várias influências vão surgindo. Então, feita essa ressalva, vamos para alguns dos tópicos. O relatório tem 15 itens diferentes, então eu separei, vou passar até mais rápido por alguns deles, mas separei 8 para a gente destacar aqui. Começando pelas formações híbridas, eu acho que aí está uma boa definição para o que a gente tem visto já há algum tempo. De novo, não é uma questão da Euro, mas a Euro mostra isso mais claramente, que é a questão de como as formações táticas são cada vez mais adaptáveis. Como um desenho, uma estrutura tática, ela já não é o bastante para você definir um funcionamento de um time. Você precisa falar sobre um time que se defende claramente com uma linha com 4, mas na hora de atacar vai ter um lateral se comportando como ala ou como ponta. Então cada vez o número basta menos. Cada vez o número é menos suficiente para a gente tentar identificar uma maneira de uma equipe jogar. Ela se defende num 4-3-3, num 4-1-4-1, mas na hora de atacar o ala não vai jogar exatamente como um lateral, ele vai se comportar como um ponta abrindo o campo por um dos lados, ou de outra forma, enfim. Só para citar um exemplo, porque no relatório eles citam o caso da Itália e da Suécia, por exemplo. Times que atuavam com linha com 4, mas o lateral esquerdo dos dois acabava sendo um lateral que ocupava uma altura mais avançada do campo. Spinazzola era basicamente um ponta, podendo até inverter com Insigne em dados momentos, um por dentro, outro por fora. O Augustinsson na Suécia também se desprende mais do restante da linha com 4. Outro tópico, indo para o seguinte: o zagueiro jogando numa área de contenção ali, que eles falam, que seria a área de um volante, basicamente. Eles usam o exemplo da Dinamarca. A Dinamarca teve isso algumas vezes, né? Então, a foto que eles usam é contra a Rússia, mas, por exemplo, contra o país de Gales, essa variação foi até mais nítida dentro da Euro, quando a Dinamarca abre mão dos 3 zagueiros para jogar com linha com 4, o Christensen como esse primeiro volante, mudando a composição no meio campo. Então isso pode acontecer, essa variação, seja por esses sistemas híbridos, como eu falei, né? Você pode ter estruturas com linha com 4 na hora de marcar, saída com 3, com um terceiro elemento sendo diferentes jogadores, pode ser um dos laterais, pode ser um volante, são variações diversas na hora do funcionamento coletivo da equipe. E o zagueiro podendo jogar muitas vezes, ou um dos zagueiros podendo ocupar a área de um dos volantes. Isso também é uma variação possível que eles citam. Eles citam a Rússia e citam também a Dinamarca quando falam sobre essa variação nesse tópico. Um outro tópico é a questão da importância dos passes verticais a partir
dos defensores. Acho que esse também é um tópico já bastante batido e que é fundamental, é cada vez mais básico dentro do futebol. Então, os passes por dentro, esses passes verticais, os passes que quebram linhas, cada vez mais é fundamental que o zagueiro tenha capacidade de passe para furar essa marcação. O adversário vai se defender, seja com um bloco mais recuado ou bloco mais avançado, mas cabe aos zagueiros uma capacidade muito grande de um passe que possa romper essa marcação para fazer o time progredir com a posse da bola. Então eles usam o exemplo do Laporte fazendo isso na Espanha. A Espanha tem o Pau Torres também que faz muito isso, mas quase todas as seleções que tenham uma proposta de trabalhar a posse da bola precisam ter, no mínimo, um zagueiro, mas muitas vezes os dois, às vezes três, zagueiros que consigam fazer essa posse de bola avançar por dentro. Isso também já era um tema frequente, assim como o sistema com 3 zagueiros também foi um tema batido em um vídeo que eu fiz aqui com o relatório da UEFA sobre a Champions. Não é da temporada passada, é da temporada retrasada, eu tô até esperando a UEFA divulgar o relatório técnico da Champions 2020-2021, porque certamente vai render vídeo por aqui também. Então essa qualidade do passe para progredir por dentro com um passe mais vertical vindo dos zagueiros, ela também já é cada vez um detalhe mais consolidado. Por falar em passe que rompe linhas, eles têm um outro tópico que é interessante, que é os passes dos volantes que rompem 2 linhas. E eles usam o Pogba para falar sobre isso, mas citam também Xhaka, Højbjerg, jogadores importantes da faixa central do campo, e passa muito por aí, né? Contra defesas que podem se proteger cada vez com maior compactação, com menos espaço entre as linhas, não basta você quebrar uma linha só com o seu passe vindo da defesa, seja com o zagueiro, com o volante, com o lateral. Cada vez esse passe precisa quebrar uma distância maior para ser esse passe decisivo. E é muito interessante o que eles falam aqui sobre o Pogba. O Pogba completou 10 passes-chave, né, que eles chamam, key passes, que são os passes que geram finalizações, sendo 9 ou do campo de defesa ou distante da área adversária, né? O que é interessante também, porque mostra como o Pogba tem essa visão do jogo, esse passe, essa enfiada de bola, mas como esse tipo de passe vai ser executado cada vez mais de trás do campo. Então ele precisa ser o passe da precisão, da qualidade, mas do peso certo também para conseguir acionar os homens de frente, porque numa faixa mais avançada por dentro, você tem cada vez menos espaço para enxergar o jogo de frente, a marcação vai chegar mais rápido. Um outro tópico, falando sobre jogadores de pé direito atuando no lado esquerdo da defesa, seja como ala ou como lateral. Eles citam aqui 2 grandes destaques da competição, falando sobre Meili na Dinamarca e Spinazzola, e inclusive o repertório que isso acrescenta, né? Isso te permite ter um armador partindo de fora para dentro, então você pode trocar posições, no caso eles usam a foto até de Insigne e Spinazzola. O Spinazzola é esse meia que vai ocupar o corredor, ele é um ala, né, mas se comporta quase como um meia, e o Insigne como ponta pela esquerda vai ter liberdade para flutuar por dentro. Mas sendo o ala pela esquerda um jogador destro, ele pode também ter a facilidade para trazer para dentro, permitindo que o ponta fique espetado, ou seja, você pode confundir defesas adversárias com essas alternâncias. E ter um jogador capaz de trazer para dentro aumenta a facilidade de um passe decisivo, porque você tem mais ângulo com a perna boa para achar esse passe em profundidade, esse passe agudo. Meili fez isso também em origem de gols importantes. Um outro tópico que também chama atenção e que não é algo novo também, eu cito muito esse aspecto quando eu falo sobre a Atalanta, geralmente aqui no canal, mas falei sobre isso principalmente na fase de grupos, quando tinha uma influência muito clara até dos próprios jogadores da Atalanta. A atuação do Gosens contra Portugal chamou muita atenção, e ele foi isso em alguns momentos, que é a questão dos cruzamentos, né? Primeiro, para a segunda trave, os cruzamentos que tentam explorar o duelo com o lateral adversário. Eles até citam nesse tópico aqui, que comparado à Euro 2016, isso até foi menos usado, mas que continuou sendo algo eficiente. Um outro detalhe importante é o peso da pressão. Então, a velocidade dos ataques após pressionar é cada vez mais importante, porque se você pressiona, se você força erros, você vai ter a oportunidade nessa transição, na mudança da posse da bola, pegar uma defesa adversária mais exposta. E no futebol de cada vez maior ritmo, intensidade, capacidade física para marcar e para recompor em velocidade, se você consegue aproveitar esses poucos segundos, você consegue castigar um adversário que estava saindo para o jogo, estava tentando jogar. Então você força erros mais perto da área com um adversário menos montado. E essa ainda é uma fonte muito importante de finalizações, de gols também, muitas vezes em 2 ou 3 passes apenas. Então eles destacam isso com Itália, República Tcheca e Espanha, como essa capacidade de
de pressionar, de retomar a posse da bola e de tentar gerar vantagens a partir disso. Foram times que pressionaram bem ao longo do torneio, esse foi um aspecto bastante falado também em outros vídeos aqui no canal. A posição mais alta dos volantes, dos meio-campistas teoricamente marcadores durante esse comportamento da pressão, acaba ficando interligado ao tópico anterior, né? Eles destacam a República Tcheca, por exemplo, que é um time que tem referências muito claras na hora de marcar, isso tem muito a ver com Slavia Praga, também falei sobre isso aqui em outros momentos. Então eles usam como exemplo Souček e Holeš, que são jogadores que pressionam dentro dessa faixa central, peças importantes da República Tcheca, cada vez mais por uma questão de encaixe, intensidade e agressividade na marcação. A gente tem visto alvos muito bem definidos para algumas das perseguições, sejam perseguições mais longas, mais curtas, individuais, por setor. Você pode ter diferentes formas de acionar essa pressão, mas os volantes, os meio-campistas, nessa Euro, cada vez mais ocuparam uma faixa mais avançada no momento sem bola, o que mostra muito o peso dessa agressividade da marcação para subir, pressionar, agredir, recuperar. Bom, é isso, acho que deu para passar por alguns dos principais tópicos aqui. Claro que tem coisa que dá para render mais, dá para explorar mais, dá para abordar de forma mais específica com algumas das seleções, mas acho que muitos desses tópicos já foram abordados em outros vídeos aqui. Então é legal como um apanhado geral, um balanço tático de tendências, como eu falei, entendendo que as tendências não são ou não devem ser vistas como lançadas por uma Euro ou uma Copa do Mundo, e sim como reforçadas pelo futebol de seleções, porque todas essas ideias, esses componentes, essas variações são muito vistos ao longo da temporada. Então quando a gente olha para o futebol no mais alto nível, a gente vê isso o tempo todo. Chega uma grande competição de seleções, ela tende a dar ainda mais holofotes para algumas dessas ideias. E acho que foi um pouco do que aconteceu nessa Euro. De qualquer forma, o espaço está aberto aqui. Claro que daria para abordar um pouco mais alguns desses temas. De repente fica para outro vídeo. Fiquem à vontade nos comentários. Um abraço para todo mundo e até a próxima.